você deve estar cozinhando e esperando a missa do meio-dia, não é? Então, sabia que você, mulher, é responsável pela saúde da sua família? Do talvez infarto que seu marido vai ter daqui 20 anos? Ou até da distração do seu filho em sala de aula. Aquilo que eles põem no prato vai fazer a diferença. Por isso que a gente tem esse programa chamado Mais Saúde para isso, e o horário é perfeito. E hoje estamos aqui novamente com o meu convidado, o Dr. Roque Marcos Savioli, que vocês tanto gostam e que fala muito sobre nós mulheres em termos de prevenção, mas também tem o time masculino, que eu sei quanto é difícil levar marido para médico. Então hoje o Dr. Roque vai falar como lidar com prevenir antes de remediar, não é, meu amor? Sem dúvida, porque a grande preocupação de todo mundo que chega depois de uma certa idade é com relação à saúde, né? E 30% das mortes do mundo inteiro, olha só, 1/3 das mortes do mundo inteiro se devem a doenças do coração e dos vasos. Conclusão, se nós estivermos num ambiente com 10 pessoas, 3 seguramente vão morrer do coração. Então, 2, 4, ixi, tem quase isso aqui, hein? Quer dizer, então veja só, olha, a pergunta vem assim, que chega, claro, começo do ano, todo mundo quer ano novo, vida nova, acha que virar folhinha só, resolve tudo, né? Então chega no consultório, chega aqui e fala, doutor, eu quero fazer um check-up, quero prevenir doenças do coração. Uhum. Bom, primeira coisa, a prevenção, você tem que saber para onde você vai prevenir. Você tem que saber o que pode causar a doença do coração. Primeira coisa, existem fatores que a gente não consegue mudar. Histórico familiar. Se você tem histórico na família, pessoas que tiveram infarto, AVC com menos de 55 anos, você tem histórico. Tem que investigar. E segundo, tem raça, idade, tem um monte também. de coisa, idade e tudo mais. Mas tem os fatores modificáveis. Porque genética não é destino para ninguém, né? Você sabe muito bem que você pode ter o gene, mas ele só vai se manifestar, se ele vai se deixar de ser silenciado, se você tiver hábitos de vida não sejam bons. Então vamos lá nos fatores modificáveis. Primeiro fator, colesterol elevado. Mas eu ouvi na internet que o colesterol não dá infarto. Mentira! A ciência toda no mundo inteiro mostra que o aumento do LDL é responsável pelo infarto. Hoje, a medicina atual, a medicina é uma coisa fantástica. Olha, eu tenho 51 anos de formado, você sabe disso. E cada dia mais eu me empolgo com as coisas, porque cada dia a gente vai, crescendo, vai evoluindo. Então, antigamente a gente sabia que o LDL alto é ruim. Hoje descobriram que pessoas que estavam com LDL normal tinham infarto. Aí foram ver, tem uma fração do LDL, que é a apolipoproteína B, aumentada. Então, hoje, a gente considera o LDL, mas a apolipoproteína B e a lipoproteína A também tem um fator. E então, isso pode ser visto no exame de sangue, né? No exame de sangue. Coisas novas, atuais, que a gente pode interferir. Então, o fato de você ter um LDL normal não implica que você vai ter uma proteção problema ou não. Então, segundo, cigarro. Cigarro é indiscutível, não tem plano B. Ou fuma ou não fuma. Perfeito. Tem dois. E tem outro, fumante passivo, que convive com um cara que fuma, o risco chega a 10 a 20% a mais do que o risco das pessoas. Eu li num trabalho que cada 3 cigarros que o parceiro fuma, você está fumando um por tabela. Você vê. Terceiro, diabetes. Diabetes tem aumentado muito. Diabetes é uma doença silenciosa também e tem muito relação com obesidade, né? E alimentação errada. Hoje tudo se concentra em duas coisas, alimentação e sedentarismo, né? Diabetes. Então você tem que controlar o seu diabetes. Porque eu não sinto nada, tudo bem, só que a diabetes vai corroendo os seus vasos com o tempo. Pressão alta é um fator de risco extremamente importante. Mesma coisa do diabetes, é silenciosa, não sente nada, mas a pressão vai levando aos órgãos-alvo, vão comprometendo os órgãos-alvo, o rim,
cérebro, a função erétil, tudo mais. Sedentarismo é um fator de risco extremamente importante, sabe? E as pessoas não querem se movimentar. Hoje tem os atalhos da vida, né? Todo mundo quer a coisa mais fácil, você quer mais sossego. Então tem o controle remoto para isso, para aquilo. Quer dizer, a pessoa se movimenta menos. E uma coisa que eu acho extremamente importante é a alimentação. A alimentação, essa ocidental que a gente importou dos Estados Unidos, né, que tem muito gordura, tem muito açúcar, isso é extremamente complicadíssimo. Isso leva à obesidade, e da obesidade, que a obesidade é hospedeira de muitas doenças, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, aí a mulher chega na menopausa, aí complica mais. Então aí aquele sujeito que chega aqui no consultório, ai doutor, eu quero fazer exame porque eu quero resolver se eu vou ter problema de infarto ou não. Não, tudo bem, você tem um lista mínimo de exames de check-up. Mas tem alguns, mas é o que eu sempre falo, quando o sujeito chega dizendo que já teve infarto, que já está com stent, não precisa fazer muito diagnóstico, né? Tem que só na prevenção. O problema é você considerar as doenças subclínicas antes de você sentir, quer dizer, bem no comecinho. Ela existe, ela está presente, mas você não percebe. Que nem, por exemplo, mulher, você faz uma ultrassom de carótida, aparece uma placa. Isso significa que ela tem algum problema maior. Quer dizer, o colesterol deve estar depositando ali na placa. Então, a gente tem que atuar. Já é uma doença subclínica. Agora, veja só, existem métodos hoje que a gente detecta a doença subclínica do coração, coronária. Por exemplo, que o grande problema nas placas que existem, placa é uma estrutura que começa a depositar na artéria, como se fosse uma mangueira do jardim, vai. Tá. Se você está lá com o jardim sem nenhum problema, ela faz um fluxo legal. Se você tem algum problma e está entupido ali, vai diminuindo o fluxo e isso vai sofrendo. Se fechar o fluxo, o coração morre, só pode ter um infarto, pode ter uma coisa assim. Então veja só, a placa é isso aí, que vai entupindo aos poucos a artéria. Então se a pessoa tem a placa, que é uma placa que nós chamamos calcificada, dura, não é tão problemática, porque o problema são as placas moles, que se rompem de uma hora para outra. Então é aquele exame que o cara faz um teste comum, faz um check-up comum e de repente 15 dias depois morre. E naquele check-up não deu... Não levanta isso. Então hoje existem metodologias técnicas que você detecta a placa, você mede o volume da placa. Então serve, por exemplo, se você chega no consultório com uma placa de um volume X, você trata, 2 anos depois, 1 ano depois, você faz exame para ver se ela voltou ou não. E hoje tem medicações que você consegue regredir essas placas. Até há pouco tempo não tinha. O exame chama-se angiotomografia de artéria coronária. É um exame específico e tem softwares especiais que fazem essa medida de volume. Não é simples assim, não é tão comum assim. Tem alguns lugares que fazem com detalhes. Sim. E um exame que normalmente os planos de saúde não cobrem. Eu já chego para a pessoa e falo, bom, você quer investir na sua saúde? É isso. Você investe. Tem coisa, mas eu já pago um plano de saúde. Gente, sim, mas tem outras coisas muito interessantes que a gente pode usar a nosso favor. Por que a nosso favor? Porque nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo. Outra coisa, que preço a gente vai dar para você acompanhar a sua filha no altar, ver uma neta casada? E como é que eu vou chegar para o paciente? Veja bem, se o paciente chega para mim e fala assim, doutor, eu quero fazer um check-up, quero que esteja tudo normal. Como é que eu vou chancelar se está normal com exames que eu brinco até de meia boca? Não, mas é importante porque eu tenho encontrado muito essa realidade em vários setores. Por isso que eu estou tocando aqui num assunto até nevrálgico, porque tudo bem, gente, mas se você tem condição, faça, sabe? Agora tem um detalhe só, você não precisa fazer exame nenhum, você não precisa fazer check-up nenhum, se você fizer os hábitos de vida serem normais. Sim. Se você está se cuidando já, comendo certinho, escutando tudo que a doutora fala, se você está fazendo ginástica certinho, quer dizer, você já está minimizando os problemas que vão acontecer.
E, gente, Deus foi tão maravilhoso que nesse próximo livro que eu for escrever, que aliás eu estou escrevendo, eu conto coisas ocultas que quando você faz exercício físico programado, acontecem, que Deus colocou lá para tratar outras coisas. Então, a gente está dando aqui uns caminhos que talvez outras pessoas não falem, mas pelo menos você fica sabendo. E informação hoje é o que há de mais importante, mas uma informação correta. Por isso que nós estamos aqui. Gente, um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde.